Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com mais uma hora da verdade e hoje para trazer à baila o que aconteceu ontem, dia 29 de setembro. Mais uma vez a Igreja Universal do Reino de Deus foi alvo de muitas mentiras perpetradas pelos dissidentes e pastores da rebelião. Pastores rebeldes que saíram por conduta imoral e convocaram uma conferência de imprensa para poder, então, espalhar as suas ideias. E dentro disso há muita mentira, muita difamação, tudo para confundir a opinião pública e enganar também as autoridades e a comunicação social. Nós vamos hoje mostrar algumas matérias, mas antes nós vamos a um comunicado, o comunicado oficial da igreja a respeito do que aconteceu ontem, dia 29. Acompanhe. A Igreja Universal do Reino de Deus, associação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Avenida Comandante Nicolau Gomes Spencer, 559, bairro Macluço, província de Luanda, República de Angola, contribuinte fiscal número 500-391-417. A IURD vem comunicar o seguinte: como é de conhecimento público, a IURD tem vindo a ser alvo desde novembro do ano passado de um conjunto de ações levadas a cabo por um grupo de ex-pastores que se intitulam de Comissão de Reforma da IURD. Tendo a IURD reportado às autoridades competentes factos que, na sua perspectiva, configuram prática de vários crimes graves consubstanciados em diversos atos criminosos de violência física, psicológica, perseguições, difamações e até mesmo através de falsificações de documentos e burlas. O último ato da referida Comissão de Reforma teve início na manhã de hoje, dia 29 de setembro, através de uma conferência de imprensa onde os mesmos se auto-intitularam de líderes da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, promovendo, através da disseminação de informações falsas, a ideia de que há legalidade nos atos praticados pela referida comissão. A IURD vem comunicar que o Conselho de Direito da IURD legalmente constituído continua o mesmo, sem qualquer alteração ou mudança, sendo que os pronunciamentos públicos do referido grupo não têm qualquer legitimidade ou legalidade para se representar como Igreja Universal do Reino de Deus, pois os mesmos estão a usar a comunicação social para de alguma forma sobrepujar a justiça e induzir as pessoas intencionalmente em erros, exclusivamente para atender aos seus interesses materiais. É preciso fazer notar que a Igreja Universal do Reino de Deus apenas se viu forçada a repor a verdade por via do presente comunicado, considerado que a auto-intitulada Comissão de Reforma usou e manipulou mais uma vez a comunicação social para prosseguir a sua campanha mediática com vista a induzir em erros as autoridades públicas e o povo angolano. A Igreja Universal do Reino de Deus, seus membros, obreiros, pastores e bispos, continuamos serenos e crendo que a verdade será restabelecida, a justiça promovida e os atores dos referidos atos criminosos serão responsabilizados. Pois está escrito: nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Luanda, 29 de setembro de 2020. Igreja Universal do Reino de Deus. Está aí o comunicado da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos agora a uma matéria do que passou no Jornal da Record, mostrando os verdadeiros fatos daquilo que aconteceu, então, ontem, no momento da conferência de imprensa dos dissidentes. Acompanhe. Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus voltaram a protestar contra a tentativa de tomada da liderança da Igreja por meios fraudulentos
Pela auto-intitulada Comissão de Reforma, centenas de fiéis se puseram em protestos em frente à Igreja do Morro Bento. Esse já é o 6º protesto em uma semana. Após o episódio da ata falsa da auto-intitulada Comissão de Reforma da IURD, publicada em Diário da República, onde foi declarado pelo 4º Cartório Notarial de Luanda, presumindo-se, desde logo, tratar-se de um ato notarial forjado e, por sequência, completamente falso. Mas um ato controverso cometido pela referida comissão. Os mesmos convocaram uma conferência de imprensa no anexo ao templo da Igreja Universal do Morro Bento, um dos templos tomados por ação violenta dos ex-pastores e encerrados pela PGR enquanto decorre o processo de investigação. Está filmando? Apaga! Contactado pela nossa equipa, Álvaro João, o porta-voz da PGR, diz que os templos e anexos não podem ser utilizados nesse período, a menos que fosse com autorização do fiel depositário, que neste caso é o Ministério da Cultura, que também dizem não terem dado nenhuma autorização. Esta situação fez mais uma vez com que obreiros e fiéis da Igreja Universal saíssem às ruas em sinal de protesto. Os mesmos não concordam com as invasões dos templos e tentativa de tomada da liderança da Igreja de forma ilegal e utilizando mecanismos até criminosos pelos ex-pastores. Primeiro que a Igreja está lacrada. Se os membros da Igreja Universal não têm acesso, por que os reformados têm acesso? Se a PGR veio, lacrou a Igreja e nós vimos na televisão que ninguém entra na Igreja. Como é possível que os rebeldes fazem conferência? E se o Estado angolano considera justo a causa desses angolanos que transformem o nome? Não põe a Igreja Universal. A Igreja Universal está em Angola há 28 anos. Não tem nenhum crime com o Estado angolano. Do lado de fora, fiéis mostram-se completamente revoltados com esta conferência realizada hoje aqui na Igreja do Morro Bento. A Igreja Universal cá em Angola é indivisível. Tudo que o senhor ex-bispo Valente falou na conferência é tudo mentira. E nós não aceitamos a reforma. Nós pedimos ao nosso governo que se faça a justiça. A Igreja Universal, através de comunicado oficial, diz: a IURD vem comunicar que o Conselho de Direção legalmente constituído da Igreja Universal do Reino de Deus continua o mesmo, sem qualquer alteração de mudança, sendo que os pronunciamentos públicos do referido grupo, auto-intitulado Comissão de Reforma, não têm qualquer legitimidade ou legalidade para se representar como Igreja Universal do Reino de Deus, pois os mesmos estão a usar a comunicação social para, de alguma forma, sobrepor a justiça e induzir as pessoas intencionalmente em erro, exclusivamente para atender seus interesses materiais. Nós da Igreja Universal, elementos da Igreja Universal, estamos muito chateados com a situação que está a passar. Nós não concordamos que o Bispo Valente e outros bispos estejam à frente da nossa igreja, porque eles fizeram o que fizeram, estragaram a igreja e querem continuar como nosso líder. Nós não concordamos com isso. Nós, como membro da Igreja Universal do Reino de Deus, cujo nosso líder é Bispo Edir Macedo e aqui em Angola o nosso Bispo Gonçalves, nós não aceitamos o Bispo, o senhor ex-Valente como nosso dirigente, o senhor Bartolomeu, o senhor Felne, porque e os seus ex-pastores. Não se admite os ex-pastores agredirem as pessoas, inclusive a mim, me agrediram, só foi Deus que me deu livramento. Eles me bateram, me massacraram dentro do templo de Deus, sem temor, sem respeito. Um dia me chamaram serva, filha, mas me fizeram como suas inimigas, me massacraram. Como eu posso aceitar esse tipo de gente como meus líderes, meus chefes? Como eu posso admitir isso? Isso é inadmissível. Isso não se aceita. Por favor, nós queremos justiça. Ouçam também do nosso lado. Precisamos de justiça urgente. Nós somos indivisíveis, não aceitamos isso. Eles estão a andar os ex-pastores estão a andar com a polícia para lacrar as igrejas. Que sociedade a polícia tem
com esses pastores sem o povo. A polícia está para defender o povo geral. Esses pastores se lembram onde vocês começaram, onde vocês saíram, sem carro, sem chinelo, sem sapato. Vocês precisaram de Deus. Deus vos abriu as portas. Vocês agora estão a perseguir as almas. Nós, membros, não aceitamos esta confusão. E queremos apelar algo às autoridades, porque está no nosso direito. Nós, membros da Igreja Universal, somos contribuintes desse Estado, pagamos impostos. Pagamos imposto para aqueles que julgam a nossa causa. Pagamos imposto para todas as autoridades poderem trabalhar. Não queremos favores, queremos justiça. Não aceitamos as situações que ocorrem. Não aceitamos os atos que ocorrem. Olha para esta situação. Está-se passar a percepção que há divisão entre brasileiros e angolanos. Não. O que existe é um grupo de gananciosos. Na linguagem que a sociedade entende, existe um grupo de marimbondo na igreja que quer tomar posse da nossa igreja, que quer fazer atos feios, maléficos, atos ruins. Por isso, todas as autoridades que eu acredito que estão a ver esse vídeo, julguem a causa do povo, julguem a nossa causa. E eu acredito que se vocês julgarem a nossa causa, vai ter tudo de bom e tudo de bom vai acontecer. Nós, povo da Igreja Universal, estamos aqui indignados com essa situação. Nós não aceitamos reformados. Quem disse que a nossa igreja é reformada? A nossa igreja não é reformada nenhuma. A igreja é a Igreja Universal e é única, conforme diz a palavra, é única. E por isso apelo à sociedade angolana, reveja tudo que esses reformistas, esses pastores que estão aí a dizer que são pastores da Igreja Universal, é mentira, eles estão mentindo, porque eles querem nos roubar, eles já nos roubaram muito, já defuraram muito o nosso altar, levaram ofertas nossas. Quem está a construir as igrejas somos nós, o povo. Nós é que contribuímos. Então nós queremos a justiça. A justiça tem que se valer nesse país. E eu peço a todos os dignados que estão à frente, os polícias, todos, que reveem essa situação que nós estamos a passar. Nós somos indivíduos! Nós somos indivíduos! Angolana, quero primeiramente começar com uma pergunta. Qual é o pai que admite ter tido um filho, esse filho envereda por uma vida criminal e resolve abandonar a casa dos pais? É justo que esse filho venha receber a casa do pai porque ele não pediu para nascer? Eu queria que me respondessem essa pergunta. É justo que esse filho receba a casa ao pai porque ele não pediu para nascer? Sociedade angolana, por amor de Deus, vejam o que está a acontecer, abram os olhos. A Igreja Universal do Reino de Deus está a ser lacrada com uma fita que diz cena do crime. Eu até posso concordar. Qual é o crime? Tirar prostitutas da rua, tirar viciados do mundo da droga, restaurar vidas, restaurar famílias. Este é o crime da Igreja Universal. Concordo. Este é o crime da Igreja Universal. Sociedade angolana, vamos falar do ponto de vista social. Quantos postos de emprego a Igreja Universal criou? Estes pastores que hoje se rebelaram, quem eram eles? Estiveram no mundo da droga, muitos deles se prostituíam, muitos deles não tinham perspectivas nenhumas de vida. Quem são estes pastores hoje? Quem eram eles ontem? Hoje foram inseridos na sociedade como homens. E o Estado angolano não vê isso. O Estado angolano não vê isso. Aqui se diz que é uma igreja criminosa. Eu concordo. Desde a altura que nós tiramos pessoas do mundo do vício, desde a altura que nós unimos famílias,
cometemos crimes. Eu quero que alguém me diga quem conseguiu, numa madrugada, um dirigente sair da sua casa e tirar uma prostituta no bairro Operário. Venha e diga que eu já fiz isso. Este é o trabalho da Igreja Universal. Por amor de Deus, sociedade angolana, não se deixem levar. Não se deixem levar. Nós não cometemos crime algum. Nós queremos justiça somente. Nós precisamos que nos devolvam as nossas igrejas. Nós não estamos aqui a lutar com ninguém. Nós não assaltamos templos. Nós não agredimos pessoas. Estamos a ser agredidos. E o mundo está a ver. O mundo está a ver isso. O nosso governo está a ver. Agora eu quero saber. A polícia aparece com elementos da reforma no carro. Afinal de contas, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Nós queremos perceber isso. O que é que está a acontecer? Se lacraram as igrejas, se há uma ordem da PGR, que aguardem. Aguardem. Que haja justiça. Que o processo corra o seu trâmite para os tribunais. O que está a acontecer é uma aberração. É uma aberração da lei angolana. Eu não me revejo nestes homens. Esta é a minha indignação. Obrigada. O senhor, a senhora acabou de acompanhar essa matéria e também o repúdio do povo, porque o povo não aceita. O povo conhece quem são os líderes legítimos da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus, como nós temos falado, ela é indivisível. Ela não tem que ser reformada. É como os anjos quererem reforma no céu. O que faltava no céu para Lúcifer? O que faltava no céu para os anjos? Não faltava nada. Mas o orgulho, a inclinação em querer ocupar o trono de Deus, levou-lhe a enganar os anjos. Com certeza os anjos não sabiam o que estava dentro dele, mas ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos para o abismo. E é isso que está acontecendo hoje cá em Angola. Pastores que um dia foram acolhidos, cuidados pela igreja, pessoas que chegaram com a vida destruída e hoje, graças a Deus, têm saúde, foram libertos, mas por conta do orgulho, por conta de interesses escusos, acabaram criando rebelião na igreja e hoje estão disseminando mentiras, espalhando mentiras pela sociedade. Mas o que você acabou de acompanhar aqui, no Hora da Verdade, é a verdade. Se você, amigo, amiga, que nos segue aqui no Hora da Verdade, você faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus, e ainda que você não faça parte, talvez você seja evangélico, católico, vai numa igreja ou não, saiba de uma coisa: nenhuma rebelião é causa justa. E o que nós estamos mostrando para você, essa é a verdade. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui e voltamos amanhã neste mesmo horário e neste canal. Deus abençoe a todos e até lá.